Fala galera, então olha só, continuando aí a dar uma olhada com bastante calma, né, no edital, tá falando o seguinte, lá naquela partezinha final ele fala sobre monitor, né, a radiografia, monitor, e o monitor ligado à física moderna, né, é principalmente um monitor de tubo de raios catódicos, né. Então vamos dar uma olhada, eu fiz uma exemplificação aqui, só para a gente entender os elementos, tá? Então olha só, você vai ter um canhão de elétrons. Como é que funciona esse canhão de elétrons, tá? Esse canhão de elétrons, ele é como se fosse um cátodo, tá? O que é um cátodo? Ele vai ser basicamente, um eletrodo, né? Uma região que você vai ter um acúmulo de carga negativa. E aí, no outro ponto, próximo da tela, ó, a tela fica aqui. Você vai ter um ânodo, né? Que vai ser um ponto que ele acumula, né, basicamente um potencial que vai puxar a carga elétrica daqui. A carga elétrica ela anda em direção ao quê? A carga elétrica ela anda em direção ao potencial maior. Então esse ânodo ele vai ter um potencial grande, né, um potencial grande para puxar os elétrons que você tem aqui. Como é que funciona o canhão de elétrons? Basicamente você vai ter um filamento e quando você liga a TV, o que vai acontecer? A TV ela vai esquentar esse filamento, né? E esse filamento esquentando, ele vai começar a dar mais energia, né? Energia térmica mesmo, para os elétrons, né? Eles vão estar se movimentando, agitação, né? E essa agitação que eles vão ter vai fazer com que eles fiquem mais facilmente retiráveis, né? Vai ser mais fácil você retirar esses elétrons desse filamento. Então, se você botar uma diferença de potencial muito grande do cátodo para o ânodo, os elétrons aqui, que já vão ter uma facilidade de ser arrancados, vão ser arrancados e eles vão vir para cá, né? Se fosse apenas isso, os elétrons passariam e bateriam sempre em um único ponto na tela. Então, para isso, você coloca, né, os tubos, eles vão ter ímãs, tá? Bobinas que giram e que vão gerar ímãs, né? E aí, aqui, você vai ter um ímã, né? Eu botei aqui o norte para um lado, sul para o outro. Então aqui você vai ter um campo, né, magnético assim, ó. Esse vai ser o campo magnético. Então olha só, o elétron que vai ser arrancado, né, ele vai estar com uma velocidade para cá. Tudo bem? Aí ele vem com a velocidade dele, vai ter um campo, ó, para cá, né? Pela regra da mão direita, você vai ter a força para onde? Empurrando para baixo se fosse uma carga positiva e para cima como é negativa, né? Então olha só fazer a regra da mão direita, ó. Velocidade é o dedão, né? Os dedos vão fazer o campo no caso está para baixo, então você vira a mão para cá, né? A palma da mão vai indicar para onde iria a força se fosse uma carga positiva, como é uma carga negativa, vai ser para o outro lado. Ou seja, você vai ter aqui, né, um campo magnético que consegue empurrar, né, esse elétron, né, para cima e para baixo, né, porque isso aqui eu coloquei só nessa direção, mas você vai ter outros no outro sentido aqui, tudo bem? Então você vai ter uma parte que empurra os elétrons para cima ou para baixo, tá? Como que ele vai empurrar para baixo? É só você inverter essa polaridade aqui, tudo bem? Ou então você ter outros ímãs que vão fazer essa parte de empurrar para baixo. Isso depende da estrutura. Mas o ideal é você entender o seguinte, vai ter uma parte que vai empurrar os elétrons para cima e para baixo, e depois você vai ter uma outra parte que vai ter um campo magnético, por exemplo, aqui, ó, para fora do papel, né? Um campo magnético aqui para cima, quando você faz a regrinha, ó, vai ter velocidade para cá, o campo vai estar para cima, né? A palma da mão fala que vai ter uma força para baixo se fosse positiva, como é negativa, vai ter uma força para a esquerda. Então, ó, o elétron, quando ele vem para cá, ele vai sofrer a ação de uma força nessa direção, que não é a mesma que essa. Aqui era uma força na vertical que você teria, aqui seria, ó, na horizontal. Então, com esse conjunto de campos magnéticos, você consegue fazer o elétron ir para um lado para o outro em qualquer direção no espaço, né? Ele está sendo atraído pelo ânodo. Essa é a primeira parte. Aí ele chega aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar por uma máscara de sombra, né? Por quê? Esse ânodo, ele está ligado, né, por condutores nessa parte da máscara aqui. Basicamente você pode pensar dessa forma. Então os elétrons eles vão chegar nessa máscara. Essa máscara de sombra é basicamente o seguinte: você vai ter uma região que o elétron não consegue passar e outra que ele consegue entrar.
né, é para você falar exatamente aonde que os elétrons têm que entrar, né? Aí essa máscara de sombra, ela vai permitir a entrada dos elétrons numa região que tem um material, geralmente esse material, pelo que eu pesquisei, é fósforo, tá? E ele vai ter uma matriz RGB, né? O R de red, que é vermelho, o G de green, que é verde, e o B de blue, que é azul. Então, com essas três cores, né, juntos, você consegue formar qualquer cor, tá? Então, como é que vai funcionar? Esse elétron, ele vai vir carregando bastante energia, né, porque ele foi atirado com bastante velocidade. Ele vai entrar numa região da máscara de sombra e vai bater no fósforo que está aqui na tela. Quando ele bate aqui, o que acontece? Você vai estar dando energia, né, para os elétrons desses átomos. E os elétrons, quando recebem energia, eles vão fazer o quê? Saltar de camada. Quando eles saltam de camada, eles ficam instáveis e querem retornar. Quando eles retornam, eles liberam energia em forma de quê? De onda eletromagnética. No caso, é construído de uma forma para chegar aqui com a energia necessária para esse elemento liberar no vermelho, no verde e no azul. E com o conjunto dessas três, eles fazem qualquer cor. Então, por exemplo, às vezes vai chegar aqui, ó, uma onda verde, aí às vezes vai estar aqui, ele vai liberar uma vermelha, às vezes vai liberar uma azul, às vezes ele quer fazer, né, um roxo, né? Como é que ele vai fazer o roxo? O roxo ele junta aí o vermelho com o azul, né? E aí você fala, pô, mas e se eu quiser fazer um lilás e não um roxo? Ele também consegue controlar a intensidade dos elétrons que vai estar batendo, né, em uma dessas duas cores para botar mais vermelho ou mais azul, né? Porque alterando a intensidade, né, que está chegando ali, né, o que vai acontecer? O fluxo de luz que vai estar saindo, né, a quantidade de fótons que ele vai emitir é menor. Continua sendo de mesma frequência, mas vai ser menor. Então, a base é essa, né? Então, quais são o tipo de pergunta que pode ser feitas a partir, né, de um monitor de tubo, se cair lá para vocês? As relações que você tem dos campos magnéticos para desviar, né, o raio catódico. Lembrando, eu não falei na verdade, né? Esse fluxo de elétrons, ele se chama de raios catódicos. Raios catódicos é o quê? Nada mais é do que um fluxo de elétrons. Tudo bem? Então você tem que saber que os campos magnéticos, eles vão apontar para onde o raio catódico vai. Esse raio catódico só vai existir porque você tem um ânodo puxando eles, né? O ânodo é o quê? É uma região que vai ter um potencial muito grande. Potencial muito grande puxa carga elétrica negativa, né? Aí você vai ter a máscara de sombra que vai falar para onde os elétrons entram. E você vai ter aí uma região que é onde você tem o elemento que vai conseguir liberar luz, né? Esse elemento geralmente é fósforo e ele geralmente vai estar funcionando com a matriz RGB, né? Vermelho, verde e azul. Aí ele faz qualquer cor, tá?